Olá, a notícia está de volta com o Gabriel Chalita, que é pré-candidato à Prefeitura de São Paulo em 2012 pelo PMDB. Chalita, o senhor falou de um dado aí, as 160 mil vagas que você não tem nas creches, as crianças esperando. Assim, se fosse fácil, já não teria sido resolvido. Como resolver isso na prática, Chalita? Olha, por que o prefeito diz que não consegue resolver? Ele fala assim, não tem terreno onde há mais crianças, né? Em regiões periféricas não tem terreno, não tem como construir. É fato isso, é difícil realmente você construir creches em alguns lugares. Eu acho que assim, onde é possível construir creche, se constrói creche. Onde não é possível, é preciso ter criatividade. Que estilo de criatividade? São Paulo tem uma rede de faculdades particulares em todos os lados da cidade. Se você chama, e aliás eu fiz isso como vereador, apresentei isso para o prefeito, eu chamei os donos das faculdades, porque nós tínhamos feito uma parceria com eles quando eu criei a Escola da Família no governo estadual, e nós demos bolsa de estudo para jovens, isso foi antes do ProUni, esses jovens que recebiam a bolsa de estudo trabalhavam numa escola em final de semana. E com isso a gente conseguiu dar 50 mil bolsas para jovens. O ProUni é um programa federal que dá bolsas para os jovens estudarem em escolas privadas. Privadas, exatamente. Não, programa federal. Desculpa, Chalita, vamos Imagina. Se você pega essas faculdades todas e propõe um per capita para as faculdades, para que elas tenham nos espaços delas, das próprias faculdades, creche, aí você pega clubes, tem que ter criatividade. Eu acho, Kennedy, que o prefeito ele tem que olhar o problema e falar assim, eu vou resolver esse problema. E essas faculdades, esses clubes topam? As faculdades toparam já, tiveram uma reunião com o Kassab no início do segundo mandato dele, quando eu era vereador também, e parou. Por quê? Porque falta de foco, falta de vontade de resolver o problema. Um prefeito acaba tendo, na verdade, assim, com todo respeito, né, ao Kassab, mas assim, você precisa de um prefeito que queira ser prefeito. Quando você começa a focar em montar partido, em fazer discussões com outros olhares, você perde o foco daquilo que é fundamental. A cidade de São Paulo não pode ser mais trampolim para outros cargos. Ela tem que ter um prefeito que entenda da cidade, que goste da cidade e queira ser prefeito. Chalita falou aí que o Gilberto Kassab acabou de criar um dos fatos políticos do ano, que é o PSD, Partido Social Democrático, um novo partido. Esse trampolim aí, eu não sei se tem um pouco a ver com a possibilidade de José Serra, que foi governador de São Paulo, ser candidato a prefeito em 2012. Chalita, está uma conversa no PSDB de que o Serra pode reverter ali, reavaliar a decisão de não concorrer e topar ser candidato a prefeito em 2012. O senhor conhece bem o PSDB porque foi filiado durante quase 20 anos, né? Exatamente. Ao PSDB. Acha que o Serra será candidato? Você vê que coisa interessante, né? A política tem que melhorar um pouco, né, Kennedy? O Serra, outra vez, disse que não era candidato, não era candidato, não era candidato. Tinham 4 pré-candidatos na época também. E aí, de repente, na última hora, ele resolve ser candidato. Agora, aí disse que não ia sair da prefeitura. Não sai da prefeitura, assinou lá, né, aquele Gilberto de Menstein, fez uma sabatina lá na Folha. Exatamente. E tal, pegou um foi, papel, assinou, aí, não saiu, né? Agora dizem, eu não sou candidato. E as pessoas dizem, se ele está dizendo que ele não será, ele será candidato. Eu acho que isso é ruim para a política. As pessoas têm que dizer uma coisa e cumprir aquilo que elas estão dizendo, né? Ele diz que não é candidato. As pessoas que estão por perto dizem, não, ele vai acabar depois aceitando. Agora, ele seria um candidato forte do PSDB, porque hoje os nomes do PSDB são nomes que não estão bem nas pesquisas também, né? Mas o PSDB está deixando 4 pessoas, né, que têm uma história política, os 4 têm uma história política, né? O Bruno é mais jovem, mas já foi eleito 2 vezes deputado, é secretário de Estado, Bruno Covas, o Trípoli já foi presidente da Assembleia, o André Matarazzo já foi secretário aqui do Kassab, o Zé Aníbal é secretário, foi líder do PSDB. São 4 pessoas com história política respeitável. Não está falando que é mais fácil concorrer com o desse do que com o Serra, não? Eu não teria problema nenhum em concorrer com o Serra, não. Eu gostaria até de debater com o Serra o que ele fez com a educação de São Paulo quando foi governador, o que ele não fez na prefeitura. Não teria dificuldades. O senhor, quando deu a entrevista em maio de 2010, o senhor falou que um dos motivos para ter saído lá do PSDB era um certo desentendimento ali de ideias e tal. Pesou algum desentendimento pessoal com o Serra? Pesou. Por quê? Eu tive uma dificuldade grande quando ele começou a destruir a educação que nós havíamos construído em São Paulo com muita dificuldade, né? As escolas em tempo integral. Kennedy, o Brasil é a 5ª ou a 6ª potência econômica do mundo. Aqui? Ele destruiu a educação. Ele fechou a metade das escolas em tempo integral, ele foi fechando as escolas da família, ele começou a ter uma relação atritiva com professores, né? Nós tínhamos feito todo um caminho de valorização dos professores, de investimento nesses professores, e ele foi na contramão disso. E naquele momento ali da eleição presidencial,
eu achei que era muito melhor ser sincero com o meu eleitor, não ficar num partido fingindo que está apoiando um candidato e torcendo para outro candidato. Eu queria apoiar a candidata Dilma Rousseff, na época ela tinha 3%, 4% nas pesquisas. Foi quando o senhor saiu do PSDB e foi para o PSB, o Partido Socialista Brasileiro, exatamente, para apoiar a candidata Dilma. Foi uma construção junto com o PT e eu queria apoiar a candidata, não me arrependo de ter apoiado, acho que ela vem fazendo um excelente trabalho com toda a complexidade que é administrar um país como o Brasil. Mas ela é uma mulher séria, que não tem compromisso com o erro, que se esforça para fazer o país melhorar, né? E aí eu achei que eu deveria ser coerente e sair do PSDB para ir para uma... E por que saiu do PSB depois de tão pouco tempo e foi para o PMDB, Chalita? Você sabe que isso é ruim, assim, é muito ruim você ficar mudando de partido, Sim. né? Mas eu me elegi pelo PSB, eu senti logo no começo que eu não teria espaço no PSB, por discussões internas do partido. Que a máquina é controlada por determinado grupo, é isso? A ausência de democracia dentro do partido, né? E aí eu vi que eu que me elegi deputado para defender a educação, para desenvolver um bom projeto, eu não teria espaço dentro do PSB para isso. Falei, olha, eu prefiro dizer para o meu eleitor, errei na escolha do partido, vou tentar acertar. E fui para o PMDB e me sinto hoje muito confortável no PMDB. Mas o senhor é presidente do PMDB municipal. Não é uma maneira também de o senhor ter a máquina com o senhor, e aí o senhor também não deixar outro concorrer com o senhor ou não? Ou tem oxigenação nesse PMDB aí? Mas, Kennedy, eu acho assim, política é sonho, né? Uhum. É sonho. Então, quando você vai para um partido e tem espaço, você começa a afiliar gente no partido. Eu estou trazendo jovens, outras lideranças para o PMDB. Eu não quero ser dono do PMDB. Uhum. Aliás, eu não gosto muito de tocar a máquina partidária. Eu prefiro tocar a prefeitura, prefiro trabalhar no executivo e tal. Há pessoas que têm mais vocação para cuidar do partido. Então, eu sou presidente, por enquanto, do PMDB, trazendo muita gente, filiando e sonhando com uma democracia interna dentro do partido. E isso é algo que um dia o Brasil vai precisar aprender, né? Ou a gente tem, de fato, partidos políticos, cada um com uma cara, com uma ideologia, e o eleitor se identifica, ou o tempo todo nós seremos maltratados por sermos políticos, né? Chalita, o senhor tem dito muito publicamente que a candidatura a prefeito de São Paulo é definitiva. As principais lideranças do PMDB também falam isso. Nas conversas privadas, ele é muito sincero e fala, Kennedy, não vou desistir de ser candidato a prefeito de São Paulo, então, por isso estou entrevistando o senhor, porque o senhor é pré-candidato de um partido. Agora, nos bastidores, o PT alimenta a ideia de construir uma aliança PT-PMDB. Eu pergunto para o senhor admite a possibilidade de uma aliança PT-PMDB para 2012? No primeiro turno? No primeiro turno. Não admito essa possibilidade. Nem o senhor, nem que o Haddad topasse ser seu vice? Ah, sim, aí eu admito. Aí você admite, porque eu respeito muito o PT e a candidatura própria. Não, mas... aí, claro, imagina. Aí eu admito. Primeiro que eu sou amigo do Haddad, eu gosto do Haddad, acho o Haddad um grande quadro, né? Mas o PMDB alimentava esse sonho. Olha, sim, isso o presidente Temer, o presidente Halpe, né, o presidente Baleia aqui, várias vezes, quando eu me filiei ao PMDB, o PMDB procurou o PT dizendo assim, nós já temos uma aliança nacional em que o cabeça da chapa é o PT, a gente poderia inverter isso na prefeitura para pensar no governo. Então, assim, o PMDB, no momento, alimentou isso. É possível que o PT venha e nos ajude agora na candidatura em troca de outras candidaturas agora, que nós teremos depois. Agora, o serviço do Haddad, né? Não. Aí o PT alimentava o contrário, né? Dizendo assim, não, eles prefeririam que o PMDB fosse vice do PT. Eu acho que são dois grandes partidos, né? São duas grandes histórias. O PMDB administra cidades importantes, já administrou estados importantes, administra estados importantes, é o maior partido do Brasil e tem direito de ter um candidato próprio. E o PT também, pela sua história, tem direito de ter um candidato próprio. Então, eu acho que os dois terão candidato, nós vamos nos tratar com muita elegância, né? Porque são os dois partidos que governam o país, então a relação é muito harmoniosa entre a presidenta Dilma e o presidente Temer. E será harmoniosa, eu tenho certeza disso, entre o Fernando Haddad e eu aqui em São Paulo. Fazendo igual o Gilberto Dimenstein aqui, é pegar um papel e pedir para o senhor assinar aqui, não serei vice, não descarde e tal. Cadê o papel? Não vou fazer, não. Mesmo que o presidente Lula faça um apelo, mesmo que o Serra saia candidato, mesmo que haja uma alteração significativa no quadro, o senhor não topará abrir mão da sua candidatura. Você sabe que eu tive algumas vezes estando o presidente Lula, né? E, aliás, o presidente Lula é um homem que nos comove pela simplicidade, pela paixão, pelo respeito às histórias. Ele me contou numerosas histórias da sua mãe, da sua infância. Eu contei sobre o meu pai, sobre a minha família. É impressionante assim como o Lula ele tem essa coisa
da emoção bem trabalhada, né? Ele não tem medo de ser amoroso. E eu tenho profundo respeito e admiração por ele. Um homem que tira 40 milhões de pessoas da linha da pobreza, a sua história, a sua luta. E eu comecei a dizer para ele por que eu queria ser prefeito, o que eu queria fazer com os invisíveis de São Paulo, como é que eu queria trabalhar com as pessoas que hoje... O que ele disse para o senhor? Não, ele me incentivou. Ele em nenhum momento falou assim, desista da candidatura. Desiste aí. Em nenhum momento. Ele foi dizendo o que é um cargo de prefeito, o que ele imagina que seja um prefeito, que é o cargo mais próximo do povo. Em nenhum momento houve isso e acho que ele vai respeitar essa decisão do PMDB, está respeitando e a gente vai ter uma campanha bonita, pelo menos desse lado. Então, para a gente eliminar todas essas possibilidades, é o seguinte, se a presidente Dilma, que está preparando uma reforma, convidar o senhor para ser ministro, o senhor toparia ser ministro dela? Não, eu acho que ela não vai convidar, até porque ela sabe que eu sou pré-candidato. Mas se por acaso ela convidasse, eu diria, olha... Mesmo para ministro da Educação, por exemplo? Eu torço muito que o seu governo seja, assim... O Ministério da Educação não comove? O senhor que é um homem da área da educação? Me comove. Eu não vou dizer que não me comove, mas pode ser que daqui a 10 anos, daqui a um outro momento... Em 2012, o plano do senhor é esse mesmo? Ser candidato a prefeito. No começo do mês aí. Sem nenhuma arrogância. Não, claro, não. Você não fala, só aceita ser... Não é isso. Mas eu acho importante perguntar para o senhor, porque fica né? essa pressão e o tempo todo, o Chalita pode desistir, pode fazer. Então é importante perguntar claramente e o senhor deixar clara a sua posição, porque não tem... O senhor está fazendo uma aposta política, na verdade, né? O PT está lançando um nome novo e o PMDB, que é um partido também com lideranças, sem lideranças jovens, está fazendo uma aposta, um nome novo na política. Tem um sentido estratégico interessante. A gente sabe que é uma eleição... É difícil, né? Ainda mais se um nome forte como o do Serra entrar no jogo, né? E deixa o povo escolher. Eu acho que quanto mais candidato a gente tiver, melhor é para a democracia. São várias propostas, vários projetos, aí você começa a comparar semelhanças e diferenças e o povo escolhe. E uma campanha de prefeito, ela é uma campanha mais próxima do povo. A quantidade de debate que vai surgir em São Paulo, nas emissoras de televisão, rádio, internet, grupos de serviço, clubes de todos os lados. As pessoas vão amadurecendo, elas vão discutindo juntos a cidade de São Paulo. É ruim uma campanha polarizada. Acho que quanto mais candidatos nós tivermos, melhor será. O Haddad é ministro da Educação. No começo do mês, o PMDB fez uma propaganda enfatizando as suas credenciais nessa área da educação. O Haddad é o adversário imediato a ser batido, até porque vocês têm perfis parecidos, são jovens, são da área da educação, enfim, ele é o seu grande adversário imediato ali, Chalita, você acha? Eu acho que tem que esperar o quadro, tem que esperar ver o que vai acontecer no PSDB, como serão as alianças, né? Quem serão os vice-candidatos, quais são as forças políticas que vão estar em discussão. Agora, sem dúvida, a educação é um tema que nós vamos falar, mas que todo mundo vai falar. Mas não haverá candidatura, acredito eu, monotemática. Então, a gente não vai falar só de educação. Embora eu acredite, aí não é uma culpa ao Haddad, mas a educação é uma das piores áreas do Brasil hoje. A gente tem, hoje você vê pai e mãe desesperados porque os filhos não aprendem nada na escola. Então, há uma angústia de ver o estado que está a educação brasileira, né? Eu aposto muito numa revolução a partir da educação básica em escolas em tempo integral, né? Como outros países do mundo fizeram. Então, esses temas vão surgir, mas não numa crítica nacional, numa discussão. Como é que a cidade mais rica da América Latina poderia melhorar a sua educação? Como é que os pais poderiam ter a tranquilidade, né? Isso é o sonho de qualquer pai e qualquer mãe, que o seu filho seja melhor do que ele foi. Eu me lembro da minha formatura, meu pai chorando, porque na minha casa ele nunca pôde estudar, né? Meu pai que começou a vida como servente, depois foi feirante, depois virou um empresário em Cachoeira, um homem rico até para a cidade de Cachoeira Paulista e nunca estudou. Aí ele viu um filho com diploma na mão, para ele era um orgulho, né? E esse é o sonho que os pais têm. Né? Agora, Chalita, a propaganda foi muito numa linha da educação. A gente, no começo dessa entrevista, o senhor discorreu sobre várias áreas da cidade e tal. Focar muito em educação não pode transmitir uma ideia de uma candidatura estreita, de uma candidatura que tem uma proposta só, não? Quando começar a campanha, isso não vai acontecer, né? A nossa opção agora foi falar um pouco mais de educação, que é aquilo que eu já fiz. E há uma identificação das pessoas, assim, hoje o meu problema, que é semelhante ao problema do Haddad, é grau de conhecimento. Na verdade, você só é conhecido pela grande, né, população de uma cidade quando você disputa uma eleição majoritária. É incrível isso, porque ele, ministro da Educação, o senhor foi secretário da Educação,
Foi vereador, é deputado federal, né? Eu fui o vereador mais votado do Brasil, de São Paulo. Eu sou conhecido por menos de 10% da população de São Paulo, que é mais ou menos o mesmo grau de conhecimento que tem o Haddad, né? Quem tem 100% de conhecimento é quem já disputou a eleição majoritária. Então, a gente tenta se credenciar mostrando aquilo que a gente já fez, para que as pessoas olhem e falem assim, olha, ele não caiu de paraquedas. Tem uma história, tem um serviço prestado, para que as pessoas possam julgar aquilo que a gente já fez e ver se a gente tem condições ou não de fazer algo melhor, né? Uma outra coisa uma dúvida sempre se fala é que o presidente da Fiesp, o Paulo Scaff, alimentaria o desejo de ser candidato a prefeito pelo PMDB em 2012. Acho que ele alimenta até o desejo de ser candidato a presidente, mas enfim, que ele alimentaria o desejo de ser candidato a prefeito em 2012. O PMDB tem dito que não. O senhor vê alguma chance de, eventualmente, por conta das pesquisas, porque o senhor está na faixa ali dos 4%, 5%, e o Scaff já disputou uma eleição majoritária, foi candidato a governador em 2010, de o Scaff eventualmente querer entrar nessa disputa, ou já há um acordo entre o senhor e o Scaff de que ele não entra nessa disputa? Quando o Scaff se filiou ao PMDB, que já havia uma discussão de candidatura, né, nós tivemos uma reunião do PMDB nacional e que se discutiu um pouco isso. E o Scaff disse que o projeto dele era ser candidato a governador. Ele queria uma oportunidade de se candidatar por um partido do tamanho do PMDB ao governo do Estado de São Paulo. Então o projeto dele é 2014? É 2014. E o senhor não vai atravessar esse projeto, não? Não, eu vou ganhar para prefeito, se Deus quiser. Eu quero ganhar e, se Deus quiser, ser reeleito na prefeitura ainda, porque há muita coisa a se fazer na cidade de São Paulo. Charito, vou pedir licença mais um minutinho. A notícia volta daqui a pouco com o pré-candidato do PMDB à Prefeitura de São Paulo, Gabriel Charito.